Meu nome é Marcos Saramago, sou oncologista aqui na Oncomed e vim trazer um tema que muito me interessa, que é sobre a história da quimioterapia. Permeando a história da quimioterapia, permeando a história do que é a minha atuação hoje em dia, a gente entende o porquê de muitas coisas acontecerem, entende muitos desenvolvimentos científicos, faz muitas homenagens e nada como a gente entender a nossa história para entender um pouco melhor do nosso presente e projetar um pouco melhor o nosso futuro. Então, a gente tem a aula de hoje, a história da quimioterapia. Muito honrado vocês pelo convite e pela proposta desenvolvida. Bom, primeiramente essa aula foi baseada nesse livro. Esse livro, O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer, ele foi escrito genialmente por Siddhartha Mukherjee, um oncologista que trabalha em Nova York. E ele fez não só a biografia da doença do câncer, mas os principais desenvolvimentos que levaram à terapêutica oncológica hoje em dia. O desenvolvimento da radiação por Pierre e Marie Curie, o desenvolvimento da quimioterapia em si, da hormonioterapia, a nômina, a oncologia, tudo isso está abrangido de uma forma genial em nomes que a gente escuta a faculdade inteira e a residência, como Halsted e Sidney Faber, e hoje em dia a gente vê hospitais que têm o nome dignados a esses gênios. Então, achei muito interessante esse livro e ele percorre a minha prática clínica hoje, todo dia, de alguma forma. Bom, o nome oncologia ele veio do grego oncos. A gente observa em 400 AC que Hipócrates ele nomeava os tumores como cárquinos, ou seja, caranguejos em grego. E existem três teorias que ele usava esse nome. Basicamente que a doença se espraiava como se fosse um caranguejo, que a doença percorria o corpo, ou seja, metastatizava como se fosse um caranguejo, ou que muitas vezes as dores descritas eram como se estivesse na garra de um caranguejo. Então, a gente observa que ele sabia aquilo que acontecia, mas pela forma como o tumor se difundia, o que diferencia o tumor benigno do maligno, basicamente, a capacidade dele de metastatizar, ou seja, ele já descrevia isso. Então, ele via dessa forma, como um caranguejo. E o termo oncos veio de fardo, peso. Então, era como se esses pacientes carregassem um peso, porque os tumores muitas vezes eram tumores externos, tumores que iam além do corpo, então como se fosse algo mais que o paciente carregava. Então, por isso, oncologia seria uma tradução livre atual, seria como o estudo das massas, estudo dos tumores. Então, por isso a gente refere a nossa especialidade dessa forma. Trago a vocês o primeiro nome. Georges Minot. Ele trabalhava no Massachusetts General Hospital e foi o prêmio Nobel. Ele observava que existiam tipos de anemias, ou seja, patologias da série vermelha, tinham tipos de anemias que não respondiam ao ferro. Como atualmente, quando o paciente tem uma anemia, a gente já, de uma forma geral, administra o ferro, porque a gente sabe que mais de 90% das anemias são ferroprivas pela deficiência de ferro. Também era feito dessa forma antigamente, administrava-se o ferro, mas ele observou que algumas anemias elas não respondiam a essa administração e chamou essas anemias de perniciosas, uma anemia que persiste, uma anemia que permanece a administração de ferro, e ele via que essa anemia tinha características muito particulares e ele tratou de uma forma bem diferente e foi a razão dele ter tido o prêmio Nobel. Ele tratou com essa solução aí, ele tratou com hambúrgueres crus, carne de porco mal passada e o principal componente de todos, é o último,
é o regurgitado de alguns de seus alunos, que era temperado com salsa e manteiga. Sem saber, ele estava dando para esses pacientes o que era fundamental, o último elemento, esse regurgitar do gástrico do seu aluno, porque era ali que tinha um fator intrínseco que passou a possibilitar a absorção da B12 para que essas hemácias passassem a ser constituídas de forma normal e esses pacientes fossem tratados. Então, você vê que ele fez várias coisas, mas se ele não tivesse colocado esse que foi o fundamental, ele não teria tido sucesso. E ele tratou, foi tendo sucesso. Mais tarde a gente viu que, na verdade, era pela deficiência de fator intrínseco que existia esse tipo de anemias, e ele recebeu o prêmio Nobel por conta dessa descoberta. Trago aqui a segunda personagem, Lucy Wills. Lucy Wills, ela é uma hematologista britânica, que, observando os experimentos, as publicações feitas pelo Dr. George Minot, ela começou a trabalhar com anemias em grávidas em Bombay. Lembrando que Bombay era parte do Império Britânico nessa época. Então ela foi vendo que nas fábricas da Índia as pessoas tinham o sangue pobre, como se a pobreza das fábricas entrasse dentro do organismo delas. Então essa é a forma brilhante como ela descreveu a visão dela no microscópio óptico do sangue dessas pacientes. Então as pacientes tinham o sangue extremamente ralo e que não respondiam ao ferro e não respondiam ao preparado de Minot. Então ela passou a se questionar que tipo de anemia, diferente das outras duas, era essa que acontecia, e aí passou a dar uma papa de maisena e levedura. Essa papa era basicamente feita pelas freiras. Ela observou que essa papa tratava esses pacientes. E aí viu que esses pacientes melhoravam. Ela não sabia também pelo que, assim como o Minot não sabia o que estava tratando, mas que estava tratando algo, e chamou de fator de Wills. Nominou seu sobrenome nesse fator, chamou de fator de Wills, como algo que tratava essas pacientes. Então, a descrição dela da pobreza do sangue, vista como se fosse uma pobreza do meio exterior que vinha para o meio interior, fala muito dessa analogia, né? Fala muito de quanto o ambiente fala dos nossos pacientes. Essa é uma foto de uma fábrica têxtil da Índia, em Bombay, na década em que ela estava fazendo seus experimentos, e infelizmente a gente vê que atualmente isso não modificou muito. Essa foto é de agora, de 2020, e mostra que infelizmente ainda algumas coisas se perpetuam. Então ela fez esse tratamento com um preparado de maisena e levedura, e esses pacientes foram tratados, e na verdade hoje em dia a gente sabe que ela tratou através da administração de ácido fólico, que a gente também dá de forma corriqueira aos nossos pacientes. Então você vê que é uma tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e a gente vai ver que quando dá certo, muito bem, mas não é sempre assim. Então, por isso existe hoje em dia os comitês de ética para fazer cada experimento, porque poderia administrar algo que tivesse feito dano a algum paciente. Então, com base nisso, vou trazer o terceiro personagem, talvez mais emblemático da apresentação de hoje, Sidney Farber. O Dr. Sidney Farber é um patologista, também do Massachusetts General Hospital, e ele dava muito com pacientes pediátricos com doenças malignas, nomeadamente leucemias. Então, para captar um pouquinho do racional que levou Sidney Farber aos experimentos dele, ele observou que Lucy Wills, administrando folato, ela tinha uma regularidade das hemácias. Então,
ele estava aqui com as leucemias, uma outra série também, série vermelha e série branca. Então ele pensou, bom, se ela regulariza essa série com folato, eu vou tentar dar folato para regularizar as células dos meus pacientes com leucemias. E aí esse foi o racional para a administração de folato nesses pacientes. E, infelizmente, não deu muito certo. A teoria é muito diferente da prática. Então, ele administrou o folato nesses pacientes e ele causou a fúria de todos os colegas dele, porque, infelizmente, ele causou a brevidade desses pacientes, acelerou o processo de doença desses pacientes. Por quê? Sem querer, ele estava administrando o combustível necessário à formação das células neoplásicas. Era como se ele jogasse gasolina no fogo. Então, conforme as células neoplásicas elas precisam do folato para fazer o DNA, ele dando mais folato propiciou que essas células se dividissem mais e abreviou o tempo desses pacientes. Então, ele teve um sucesso enorme porque perdeu vários pacientes com isso. Mas ele não desistia, ele estava obstinado na ideia dele. Então ele pensou, bom, se o folato leva a acelerar o processo, agora eu vou tentar inibir, agora eu vou dar o antifolato. E foi com essa ideia que ele deu esse ácido pteroaminofén, pteroaspárgico, ácido pteroaspárgico, nesse primeiro pacientezinho de 2 anos. E ele deu a esse ácido pteroaspárgico um inibidor do folato para ver se esse paciente respondia. E novamente ele teve sucesso. Novamente esse paciente, a doença dele começou a progredir, sendo que ele conseguiu uma nova formulação desse ácido. Foi em dezembro de 1947, o aminopterin. Então, nessa nova formulação, esse pacientezinho, Robert Sandler, que já estava bem debilitado, ele melhorou e em 2 meses ele passou a caminhar pela primeira vez. Vocês vejam quantos insucessos para conseguir um sucesso. Então, hoje, a batalha, digamos, médica, ética das pesquisas é que a gente não necessite dos insucessos para ter o sucesso, que a gente já tivesse isso em laboratório, vendo através de culturas celulares, através de cobaias, que aquilo não daria certo para não chegar direto a afetar a vida de alguém. Então, foi a primeira vez que ele obteve algum tipo de êxito, e aí publicou, e foi dessa forma que ele se divulgou muito. Em concomitância, na mesma época, estamos em 1947, a gente já via as consequências de algo que tinha acontecido. Isso aí foi na Segunda Guerra Mundial, foi o bombardeio ao porto de Bari. Houve um raid da Luftwaffe que bombardeou todos os navios americanos e aliados que estavam estacionados na Itália, no porto de Bari. Esse evento foi chamado de Mini Pearl Harbor, de tão grande que foi. E esses navios que foram bombardeados tinham vários tipos de substâncias, e especialmente um navio, ele continha uma substância que não era sabida, que era o gás mostarda. O USS Liberty John Harvey possuía toneladas de gás mostarda. Já havia na Convenção de Genebra de 1929 a determinação que era proibido o uso do gás mostarda na guerra, sendo que essa convenção não limitava o transporte. Então, qual foi o racional aliado aqui? Bom, tem a possibilidade da Alemanha utilizar elementos químicos. Então, vamos transportar e vamos deixar armazenados no porto de Bari, que se eles usarem, a gente vai ter o embasamento para usar também. Então, eles deixaram ali estocado no navio, e esse raid, ele liberou o que a gente chama de cheiro de alho. O cheiro de alho, ele se espalhou por toda a baía do porto de Bari. Esse é um cartaz alertando justamente a população civil para o uso de máscaras durante a guerra, e alertando que esse era a característica do gás mostarda, o cheiro de alho. Ele, além de dar esse cheiro de alho, é um gás extremamente vesicante,
então ele leva a lesão de mucosas, você perde a visão, você tem um edema agudo de pulmão. Então a proibição do uso dele foi justamente pelo efeito dele, por como ele leva ao óbito. Então é um tipo de morte bastante sofrido, né? Então por isso tinha sido banido, e essa foi a principal característica que levou a alertar as populações do uso do gás mostarda. Então esse é um cartaz que alertou, e nesse primeiro ataque morreram várias pessoas diretamente do ataque, e indiretamente morreram de efeitos desse gás. Esses corpos foram transladados para os Estados Unidos e foram observados por duas pessoas que a gente conhece, nós como médicos conhecemos muito de nome, mas a história deles que foi fascinante. Goodman Gilman, são dois farmacologistas que observaram os corpos, e além das lesões que levaram ao óbito imediato, ele observou que os pacientes que não morriam imediatamente, morriam de forma mais tardia, eles tinham os leucócitos praticamente eliminados do organismo. Ou seja, ela, além do efeito direto mucoso, no caso na mucosa do trato respiratório, e tinha efeito também nas células, nos glóbulos sanguíneos. Então ele observou uma aplasia praticamente total da série branca. E aí, com esse racional, vendo isso, eles começaram a sintetizar a mostarda nitrogenada. Esse foi um livro que me acompanhou durante toda a minha formação médica, e não raro eu visito para saber mecanismos de drogas e tudo mais. É o livro de farmacologia do Goodman Gilman. Então foi daí que eles traçaram o início deles, e daí sintetizaram o gás mostarda e passaram a utilizar ele nos pacientes, com algumas respostas, mas no entanto eram respostas efêmeras. Os pacientes respondiam, os tumores sumiam e a gente conseguia algum ganho, mas posteriormente eles criavam um mecanismo de resistência, e daí o tumor progredia. Então passou-se a associação, ele inicialmente associou com mercaptopurina, para ver se ele teria uma efetividade maior desse tratamento. Bom, esse texto do Sidney Faber fala justamente da visão americana quanto à Terceira Guerra que eles estavam tratando. Eles tinham saído da Segunda Guerra há pouco tempo, e nesse texto ele fala muito sobre cura, muito sobre esses pacientes precisam urgentemente de tratamento, esses pacientes precisam urgentemente de uma droga. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o alavancar dos Estados Unidos colocou ele num protagonismo único no mundo. Então eles tinham a ideia da cura do câncer, e por isso eles corriam tanto atrás de financiamentos, pesquisas, e os manteve numa liderança até hoje dentro desse cenário. E esse cartaz fala um pouco disso. Essa primeira capa do New York Times de 1970, que mostra, na verdade é uma fala para o presidente Nixon: Mr. Nixon, you can cure cancer. Ou seja, invista fomento em câncer, invista em pesquisa, busque possibilidades. Lembrando que aí a gente está em 1970, um ano depois dos americanos terem colocado o homem na Lua. Então, se eles tiveram a capacidade de colocar o homem à Lua, como eles achavam que não iam conseguir a cura do câncer? Então, daí eles terem esse apelo tão forte, buscando essa ideia de você desenvolver algo que resolvesse uma patologia que hoje em dia é das que mais leva ao óbito no mundo. Conforme os países vão se desenvolvendo, ele leva mais ao óbito, e os Estados Unidos sempre foi um protagonista disso. Então, essa basicamente foi um pouco da história da quimioterapia, um pouco do desenvolvimento da quimioterapia. E dentro das pesquisas, dentro disso de pesquisar e muitas vezes não ter uma correlação com o dano que a pesquisa pode causar, trago um outro personagem aqui, personagem que me fascina. Essa é Henrietta Lacks. Henrietta Lacks é uma senhora negra de 31 anos que casou com o Sr. Lacks,
que era o proprietário da fazenda de tabaco com que ela trabalhava. Ela teve 5 filhos e, a partir do 5º filho, eles vieram para Baltimore porque estavam em meio à Segunda Guerra Mundial, então houve uma crise grande, então os centros mais desenvolvidos passaram a trazer essas pessoas que estavam passando por maior necessidade. Então, Henrietta, ela veio para Baltimore e, sendo negra, ela teve seu filho e passou a sentir o que ela descrevia como um nódulo, um nó no útero. Não teve sangramento, como é típico da principal patologia que ela teve, que é o câncer de colo do útero. Ela teve um nó no útero. Claro, ela já tendo 5 filhos, até os próprios filhos relacionavam ela, achavam que ela estava tendo o 6º filho, e aquilo começou a permanecer e causar muita dor e mais sintomas. Ela, sendo negra, buscou acompanhamento no Hospital John Hopkins, que era o único que tratava de negros nessa época, e daí ela foi avaliada e foi visto que ela tinha um câncer de colo do útero. Foi biopsiado e o que foi visto nessas células é que elas tinham um comportamento muito diferente do comportamento tradicional. Primeiro, o tumor é um tumor arroxeado, pegajoso. Segundo que essas células elas se dividiam de forma contínua, elas não cessavam a sua divisão celular. Em geral, as células do câncer limitam sua divisão a 50 vezes, ou seja, elas têm um tempo e morrem, Elas não, as células da Henrietta, elas se dividiam de forma contínua. Então o Dr. Guy, ele pegou essas células e disseminou para vários laboratórios, que ele viu ali a possibilidade de cultura de células humanas de forma que ele nunca tinha visto. Então ele disseminou as células de Henrietta e levou algumas descobertas através delas, né? Henrietta, posteriormente, ela faleceu por múltiplas metástases ósseas do câncer que a vitimou. Ela tinha 31 anos, se não me engano, ela teve acho que 4 meses de diagnóstico ao óbito. Ela foi internada na segunda sequência de radioterapia dela e posteriormente ela veio a falecer. Então, mostrou um câncer de uma linhagem muito agressiva e também com uma divisão celular bem típica. E esse aqui é o epitáfio de Henrietta. Foi construído pela família dela e mostra que, na verdade, a situação dramática aqui, que as células dela foram divididas, partidas pelo mundo e sem sequer o conhecimento dela, sem sequer o conhecimento da família, sem sequer ela saber. E a família ficou durante 30 anos sem saber disso, até que um pesquisador que precisava do DNA da família da Henrietta para avaliar outras situações, chegou e falou: você sabia que, para um dos familiares, na verdade um filho, você sabia que sua mãe permanece viva através das suas células nos laboratórios do mundo inteiro? E aí ele se chocou, e aí moveu-se vários processos judiciais. A família move até hoje contra o John Hopkins pelo que aconteceu. Então mostra que em pesquisa a gente deve avaliar muito o que vai ser feito e ter realmente a certeza que o paciente quer aquilo. Essa é uma fotomicroscopia eletrônica que mostra que elas têm umas características bastante particulares, né? E esse é o livro A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Ele fala que não dá para saber quantas células de Henrietta circulam pela pesquisa, né? Na verdade, considera-se que toneladas de células de Henrietta ainda permaneçam pelo mundo. É uma célula que permanece na mão, permanece com grande longevidade. Então, é impossível pesar, mas a gente vê que o legado dela é um legado que a gente vai ver que é bastante extenso. As células de Henrietta Lacks, elas serviram para a vacina da polio, servem para o tratamento, para terapêuticas em ebola, terapêuticas em HIV,
elas se viram para contar nossos cromossomos, porque foi através de corarem algumas células dela, viram que aquele corante era possível para contar os cromossomos, então serviu para a contagem cromossomial, serviu para a descoberta dos telômeros, que são enzimas de reparo, e muitas outras. Serviu para experimentos de radiosensibilidade dentro da radioterapia. Então, esse último é um alemão, Harald zur Hausen, nome meio diferente, tenho que ler primeiro. Então, o Dr. Harald, 40 anos depois da primeira amostra de Henrietta, ele viu que ainda permanecia o HPV naquelas células, mostrando o poder oncogênico desse vírus. Então serviu também fundamentalmente para mostrar o que levou a Henrietta ao óbito, que foi o contágio pelo HPV. Então a gente observa que o legado de Henrietta ainda permanece através das células dela, que se perpetuam aí até hoje. E basicamente, como uma forma de divulgação, a gente aproveita para divulgar a vacina do HPV, que é gratuita no Ministério da Saúde. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, e também imunossuprimidos, transplantados, também podem fazer uso dessa vacina. Bom, eu costumo dizer que todo avanço médico, ele é fútil, ele é vazio se a gente não colocar ele em prática. E colocar o avanço médico em prática muitas vezes não é resolver o problema do paciente, não é resolver o câncer, mas a acolhida, a forma como você lida e a forma como você trata esse paciente. Então, esse paciente para mim foi muito especial, e a forma como ele lidou com a própria doença, para mim também foi muito especial. Vou botar aqui. A vida é uma vida simples, e a cada vitória temos comemorado. Por isso, quando se exatamente terminar, pode esse cinto com orgulho para todos anunciar. Acho que não haveria despedida melhor que essa, né? Obrigado a todos aí pela oportunidade da aula. Espero ter ensinado um pouquinho e motivado mais do que ensinado. Obrigado, pessoal.